Eu neste momento tenho um problema numa corda vocal e, portanto, a minha voz não é a minha voz natural. Espero que ali o som consiga fazer algum milagre, caso aconteça um desastre. Espero que não. Bom, muito obrigado pelo convite que me fazem para poder estar aqui convosco estes minutos. Este é o trabalho que eu gosto mais de fazer. É falar com as pessoas. É prevenir a doença. Porque já temos tantos doentes que eu costumo dizer por brincadeira, isto é, como costumamos dizer, vir ao disco toca ao mesmo, não é? Continuamos há mais de 50 anos a falar de diabetes, tensão alta, doença cardíaca, cancro e não saímos disto. Fora outras doenças que pontualmente aparecem e que matam também mais cedo, mas no século em que vivemos já não devíamos ter estes problemas. Isto já devia estar resolvido. Hoje não vamos falar disso diretamente. O tema que me pediram é a primeira vez que eu vou apresentar. Eu tenho muitos programas sobre saúde, mas espiritualidade e saúde é a primeira vez que vou falar disto. Espero que possa ser de proveito para vós e para mim, para as nossas vidas, porque isto tem implicações realmente não só com a nossa saúde, mas também com a nossa vida. Estão-me a ouvir bem? Posso continuar? Pronto. Então, vamos... Antes, porém, de entrarmos no tema, como temos 3 reuniões, eu achei por bem dividir em 3 temas relacionados com o mesmo, mas temas diferentes. E por isso hoje não vamos falar tudo, porque senão não saímos daqui vivos hoje, não é? E então eu resolvi apresentar o primeiro tema hoje, que é sobre a religião. O que é que a religião tem que ver com a nossa saúde, não é? Será que tem implicações? Já alguma vez pensaram nisso? Bom, nós estamos a viver provavelmente uma das épocas mais terríveis da nossa história, da história da humanidade, com conflitos mundiais e até no nosso país. Nunca foi tão fácil matar pessoas como se está a matar. Todos os dias vem notícias de crimes, de corrupção, de coisas tão más. E apesar de haver tanta oferta de religião, o mundo está cada vez pior, não é? Isto aqui é apenas uma amostra, uma pequena amostra do que nos oferecem algumas religiões, espiritualidade diferente, fé diferente, uma grande diversidade, e apesar de toda esta oferta, o mundo não está melhor. As pessoas não assimilam nada disto. E cada vez temos situações cada vez mais difíceis, não é? Ora, outro facto que estamos a verificar, e é que apesar da mesma grande oferta que temos, as igrejas cada vez estão a ficar com menos frequentadores. Por acaso, esta fotografia é de uma igreja nossa, alguns nos Estados Unidos. E cada vez os bancos estão mais cheios de nada. As pessoas parece que não querem pactuar com nada que tenha relação com as coisas espirituais. Todos já ouvimos falar deste senhor, Karl Marx, que viveu umas dezenas de anos atrás de nós, e esta frase ficou célebre em livros que ele deixou escritos, em que ele considera que a religião é o ópio do povo. Ele viveu numa época em que estávamos a dar os primeiros passos na Revolução Industrial. Foi, de facto, um avanço tecnológico imenso para a humanidade, mas obrigava as pessoas a trabalharem horas a fio, não é? Os trabalhadores chegavam a trabalhar 18 horas por dia, porque as máquinas começaram a surgir e aquilo não podia parar, não é? E, de facto, ele achava estranho como é que as pessoas podiam acreditar, nessa época, em algo que não existe. Ou seja, como é que as pessoas podiam acreditar em Deus? Porque ele achava que isso era uma invenção. E depois ele percebeu, de facto, a situação laboral era de tal forma, a diferença entre trabalhadores e patrões era de tal forma, os operários cada vez viviam pior, e ele então achava, de facto, eles viram-se para uma religião como se fosse um calmante, para poderem aguentar as agruras do trabalho. Ele entendeu isso, e então escreveu esta frase: a religião é o ópio do povo. É como que um anestésico para que as pessoas fiquem um bocadinho mais aliviadas do fardo
da vida. Mais à frente, mas dentro ainda da mesma época, surge-nos este senhor, Sigmund Freud, um dos maiores psicólogos e filósofos já mais contemporâneo de nós. Ele achava que as religiões são desilusões. É só para enganar as pessoas. Estamos aqui um bocadinho e tal, gostamos de estar aqui, vemos os amigos e depois vamos para casa e pronto. Era uma ilusão. Também a religião seria então uma neurose obsessiva. E ele inventou aqui um conceito novo, que é o chamado complexo de Édipo, que não é aceito pela maioria, não há consenso em aceitar esta definição. Isto é, nós quando somos crianças temos a necessidade de ter alguém que nos proteja. Nosso pai ou é nossa mãe e dependemos disso. Aliás, somos dos animais que não temos independência quando nascemos, não é? Se abandonarmos um bebê, ele morre, ele não procura comida. E, portanto, nós temos necessidade de uma proteção. E a religião era um bocadinho isto. Era a procura de alguém, de um pai, que ele considera que não existe, mas que seria o grande protetor a quem nos pudéssemos agarrar. Ele dizia também que a ciência não é uma ilusão. Essa sim, a ciência não é uma ilusão. A religião pode ser, mas a ciência não é. Agora, o que eu não posso concordar é com o que está a seguir, não é? Poderemos encontrar noutro lugar o que ela não nos pode dar. Não poderemos encontrar noutro lugar. Isto é, quando a ciência não consegue resolver as coisas, é porque ainda não avançou muito. Portanto, Deus não se coloca aqui. E nós sabemos que há coisas que Deus consegue resolver e que a ciência não consegue. Nem consegue comprovar, não é? Há coisas que acontecem que mesmo nós às vezes ficamos estupefactos, não é? Como é que Deus é capaz de fazer uma coisa destas? Para nosso bem, é evidente. Estamos a falar do lado positivo. Ele dizia ainda que era uma espécie de neurose. A religião era também uma neurose. E por isso levávamos a criar aqui um meio, que é o que eu falei ainda há pouco. Nós estamos aqui reunidos, vimos aqui várias vezes e sentimos-nos muito bem e depois vamos embora. Pronto. Portanto, isto é um meio de termos suporte a esta comunidade que não tem mais nada para fazer e vem para aqui. Estão a ver? Portanto, esta é a ideia deste tipo de psicologia e de filosofia. Ainda contemporâneo deste, aparece-nos este senhor, Nietzsche, um grande filósofo também já mais contemporâneo, e que afirma que Deus morreu. E, portanto, se Deus morreu, não vale a pena mais nós continuarmos a acreditar numa coisa que já não existe. Não é? E depois, mais à frente, ele diz que, bom, Deus até pode nem ter morrido, mas o conceito da existência de Deus morreu. Portanto, esta coisa de nós acreditarmos em Deus é uma invenção humana e não tem nada a ver com a realidade. O facto é que Deus morreu. E quando nós falamos com muitas pessoas na rua, comentários ouvimos todos os dias, se Deus existisse, realmente não permitia determinadas coisas que acontecem. Crianças que morrem, pessoas que são violadas, sei lá, o que vem nas notícias todos os dias, não é? Que nos entra para casa dentro. Se Deus existisse, não permitia que isto acontecesse. E nós sabemos que, de facto, pelas nossas convicções, sabemos que Deus permite que tudo aconteça. Porque nós somos criados livres, não é? Eu posso vos dar um aspecto muito bom e posso, de repente, chegar ali fora, pegar numa pedra e agredir alguém, não é? Alguém me vai impedir? Ninguém. Ninguém me pode impedir de eu fazer isso. Mas isso pode acontecer, não é? Qualquer pessoa. Por isso, se Deus existisse, não permitia que isto acontecesse. Mas Deus permite, porque nós somos criados livres. Bom, isto foi quase uma profecia, não é? Quando o salmista escreveu isto, diz honesto no seu coração, não há Deus. Foi quase uma profecia. E, de facto, vimos a comprovar durante a história que várias pessoas adotaram este princípio, que para eles é sabedoria, mas que para Deus é loucura. Bom, aqui há uns anos atrás fez-se um inquérito sobre a religião e, como podem ver ali no gráfico, 56% das pessoas diziam não ter qualquer religião. Temos ali várias, não temos as percentagens todas, mas a maioria
achava que não tem religião, sem religião. Não se consideram filiados a nenhuma religião. Quais as suas convicções acerca de Deus? 38% não têm qualquer convicção em relação à existência de Deus. Que influência é que têm os líderes religiosos na sua vida? Também a esmagadora maioria, 82%, acha que não tem qualquer influência. Atenção, isto não é um inquérito feito à nossa igreja, é um inquérito geral. Não tem nada a ver com a nossa igreja. Portanto, a maioria acha que não há qualquer influência. É a religião mais vezes a causa do bem ou do mal no mundo. E 41% acha que a religião é mais vezes a causa do mal do que a causa do bem. Isto às vezes vem publicado também em artigos mais recentes, mas isto é um quadro que, embora este inquérito seja 2013, mas se fizerem inquéritos mais recentes vão chegar a conclusões ainda mais drásticas, se calhar. Eu devo ter aqui mais alguns, por exemplo este que é muito mais recente, 2021, que mostra o nível de cristianismo num país como a Austrália. O que está a verde é a quantidade de pessoas que se dizem cristãs, já é menos de metade da população na Austrália. Portanto, os cristãos já são menos de metade, comparativamente com aqueles que dizem que não têm religião nenhuma ou que têm outras religiões em minoria. Portanto, os cristãos estão a perder terreno, digamos assim. Temos aqui também este inquérito nos Estados Unidos, em que relaciona a filiação religiosa e aqueles que não têm religião. E, portanto, vamos assistindo a uma diminuição do cristianismo para um aumento daqueles que se dizem perfeitamente sem religião. Estamos a falar de quê? Estamos a falar disto. O que é uma religião? É um sistema organizado, com crenças, com rituais, com símbolos, para nos aproximar de um eventual sagrado, alguma coisa que está para além da nossa compreensão. E está virado para a comunidade. Portanto, temos aqui dois componentes principais da religião. Primeiro, tem uma estrutura organizada, com mais rituais ou com menos rituais, com uma estrutura física, se quiserem, e depois temos o outro componente, é que está virado para a comunidade. Não é para uma pessoa, é para a comunidade. Também daí vai de encontro àquilo que Deus recomendou ao seu povo, que deu ordens para que se construísse um tabernáculo. Para quê? Para que as pessoas pudessem estar em comunhão e Deus pudesse habitar no meio desse povo. Quando falamos nesta organização, nesta estrutura organizada que é uma religião, temos dois aspectos importantes. Primeiro, a experiência religiosa e segundo, a atividade religiosa. São coisas diferentes. Eu posso ter experiência religiosa, venho aqui todos os sábados, por exemplo, ou todos os domingos, o que é que seja, e não faço mais nada. E a minha experiência é essa. Não tenho qualquer atividade. Não faço nada, rigorosamente. São coisas diferentes. Então o que é que nós temos? Temos como experiência religiosa, temos pelo menos estes 4 aspectos temos. E outros que queiram. Temos a nossa conversão, ou não. Eventualmente pode haver aqui uma sobreposição com o chamado nascer de novo, e cada um sabe a sua experiência, não é? Podemos ter uma cura física ou emocional, não sabemos, às vezes pode acontecer, e temos outra qualquer que tenha que ver com experiências íntimas que cada um de nós possa ter com Deus. Portanto, isto é a experiência religiosa. Talvez aqui a que nós realçaríamos mais seria a nossa própria conversão. Como é que ela é feita? Eu não sei se tenho a mesma experiência, mas eu quando me batizei não senti nada. Senti que fiquei molhado, mas não senti nada. Eu pensei que ia sentir alguma coisa fisicamente, mas não. Rigorosamente nada. A conversão veio depois. São coisas diferentes. Nós não ficamos convertidos no batismo. O batismo é um ritual público, é um testemunho público, mas pode não significar uma conversão imediata. Portanto, a palavra ali conversão, cada um responderá como é que é a sua própria conversão e se é que está convertido. Bom, a atividade religiosa já tem outros parâmetros. Podemos ter a oração, podemos ter a transferência, já vou falar do que é isso,
Podemos ter a leitura de textos, podemos ter os nossos pensamentos e podemos ter aqui uma terceira pessoa. Transferência, e também há várias maneiras de fazer esta transferência, é quando nós temos um problema e achamos que, ora bem, eu não tenho hipótese de resolver isto, portanto, meu Deus, toma lá, desenrasca-te. Deus é que vai resolver o problema. Eu não quero saber. Eu não posso, ele que se desunhe, como nós costumamos dizer em bom português. Por outro lado, podemos pôr as coisas de outra maneira. Podemos ter uma atitude mais humilde, dizer, meu Deus, eu não consigo resolver isto, ajuda-me a resolver. E nós pomos o problema nas mãos de Deus. E em termos de saúde, meus caros, temos panos para mangas, não é? Até os ateus acreditam em Deus quando entram no corredor de urgência. Só não chamam mais alto porque estão tão mal que já não falam tão alto. Mas acreditam, não é? Uma terceira pessoa pode ser o nosso confidente, pode ser o pastor, por exemplo, quando nós temos necessidade de apoio, não é? E, portanto, a atividade religiosa tem estas componentes, se calhar tem mais, eu achei que estas eram importantes, portanto, para verem a diferença entre o que é a experiência religiosa e atividade religiosa. Eu posso vir aqui todos os dias ou todos os sábados, como quiserem, e mais nada. Não faço oração, não ajudo ninguém, não dou oferta nenhuma, não quero saber de mais nada. Mas venho aqui sempre. Aquele é muito religioso, que ele vai à igreja sempre. Portanto, são coisas completamente diferentes. Bom, aqui há uns anos atrás fez-se mais um inquérito, e é curioso porque nas últimas décadas cada vez há mais estudos científicos sobre esta temática, entre a influência da religião com a saúde, e vamos provar que, de facto, aqueles pensadores atrás não tinham razão nenhuma. A religião não é o ópio do povo, de maneira nenhuma. Aqui temos a frequência da Igreja em relação à nossa saúde mental. Aquelas pessoas que acreditam num Deus mais empenhado tinham níveis muito mais baixos de ansiedade, quer a ansiedade generalizada, quer de outros sintomas como as obsessões, por exemplo, tinham níveis muito mais baixos do que aqueles que acreditam num Deus mais rigoroso, mais criterioso. Outro estudo que foi feito relaciona a nossa esperança de vida aos 20 anos, segundo a frequência religiosa. E, curiosamente, aqueles grupos em que têm uma frequência superior ou uma vez por semana ou mais, são os que têm maior esperança de vida aos 20 anos. Curioso, não é? Portanto, estamos a ver que, de facto, querem homens, querem mulheres, há aqui uma influência da frequência religiosa, qualquer que ela seja. Hein? Isto não tem que ver necessariamente com a nossa igreja. Eu não me estou a dar dados da nossa igreja, estou a dar os dados a nível global. Porquê é que a religião beneficia a saúde? Esta é a pergunta. Bom, nós podemos ter determinadas proibições, eu digo entre aspas, como o uso do álcool, por exemplo. Podemos ter aconselhamentos a evitarmos determinados comportamentos que nos prejudicam a saúde, como seja a promiscuidade, por exemplo, não é? E, portanto, aqui há uma influência quase direta em termos de conselhos e de dados que nos são referidos como parâmetros desta religião que nós queremos aceitar ou que começamos a aceitar. O apoio social, por exemplo, o sentido de comunidade, pode-nos aumentar o nosso bem-estar e a estratégia de sobrevivência, não é? Quando nós estamos com algum problema e se houver alguém que nos pode ajudar, na comunidade em que estamos inseridos, isso tem os seus resultados. Então, há também aumento da autoestima, da autoeficiência, que tem benefícios para a saúde. É outro dos benefícios da religião na saúde. Há também, em relação às nossas convicções, coisas que são previsíveis, que nós podemos prevenir, reduz os problemas de saúde relacionados com o stress, por exemplo. As pessoas têm muito menos stress, têm muito menos depressões, por exemplo, quando frequentam uma determinada religião. Temos aqui mais um inquérito que foi feito em relação... Eu não consigo ver exatamente as médias de inglês e matemática. Aqueles jovens que frequentavam a igreja mais que uma vez por semana tinham melhores notas comparados com aqueles que nunca iam à igreja.
Também aqueles que receberam um diploma do liceu tinham muito mais percentagem de receber esse diploma quando frequentavam a igreja semanalmente, pelo menos uma vez por semana. Assim como os bacharelatos, quanto maior a prática religiosa, maior o número de pessoas que recebiam o bacharelato. Isto quer dizer alguma coisa, não é? Também em relação a esta coisa que nos fala muitas vezes, que as crianças hiperativas, aquelas que frequentam algum culto, têm muito menos hiperatividade do que aquelas que não têm qualquer culto, não é? É um estudo interessante. Em relação ao consumo de drogas duras e a frequência da igreja, aqueles que frequentam mais, pelo menos uma vez ou mais por semana, têm menor consumo de drogas duras. Estamos aqui a ver outro benefício que a frequência religiosa pode ter. Também, em relação à tensão arterial diastólica, que é o valor mínimo da tensão, também verificamos que aquelas pessoas que frequentam mais vezes a igreja e que têm também uma frequência maior de leitura da Bíblia e de oração, têm uma tensão diastólica mais baixa. E a sistólica também, mas este inquérito foi feito só sobre a diastólica. Também em relação à ansiedade, quanto maior a frequência da igreja, menor o nível da ansiedade. Quer seja para homens, quer seja para mulheres. Mortalidade a 6 meses depois de uma cirurgia cardíaca. Aquelas pessoas que frequentam mais a igreja, que têm maiores níveis de leitura da Bíblia e que têm mais momentos de oração, têm uma mortalidade muito menor do que aquelas que não têm qualquer experiência religiosa. Isto é importante. Uma cirurgia cardíaca também não é uma coisa fácil, não é? Em relação à taxa de suicídio, quanto maior a frequência da igreja, menor a taxa de suicídio. Como alguém dizia, então como é que é? Se eu não sou cristão, tenho problemas. Se eu sou cristão, tenho problemas na mesma, então qual é a diferença? Qual é a diferença? O cristão normalmente não se suicida. Não quer dizer que não haja casos, mas essa é a diferença. O cristão não se suicida. Aqui temos uma taxa de mortalidade por cancro. Aqui temos diferenças entre várias denominações religiosas. O expoente máximo é a unidade, portanto, da população geral. Quando, comparativamente com a população geral, a nossa igreja, que está ali em terceira posição, está bem posicionada, mas os amis estão à frente de nós. Os amis têm menos cancro do que os adventistas. Por alguma razão. Isto são estatísticas mais recentes. Eu não tenho ali a data, mas são mais recentes. Bom, religião e saúde física. Em 3 de 3 estudos verificou-se uma ligação enorme entre o envolvimento religioso e os sistemas imunitário e endócrino, por exemplo. Em 5 de 7 estudos também baixou a mortalidade por cancro. Isto são estudos mais recentes. Em 14 de 23 estudos também baixou a tensão arterial. Estes slides são de outro programa e têm esta... Bom, também sabemos que doentes que têm depressão e que têm maior frequência religiosa têm recuperações muito mais rápidas e eficazes do que aqueles que não frequentam a igreja. Mas tem um senão. É que frequentar sem uma firme convicção é de pouco benefício. Isto vamos de encontro às palavras de Paulo, não é? Se eu der toda a minha fortuna pelos pobres, mas se der sem amor, não valeu de nada. Portanto, se eu venho, qualquer que seja a igreja, e frequento a igreja, este estudo é qualquer igreja, não tem que ver com a nossa. Isto é feito por psiquiatras. Qualquer que seja a igreja, se eu a frequento só porque vou lá, não serve proveito. Não tem os mesmos resultados que já estão provados cientificamente. O efeito da religião no sistema imunitário também é algo que se acabou por investigar. Se nós temos determinados princípios que nos aconselham a não usar determinadas substâncias que são tóxicas para nós já estamos a ter um benefício para o sistema imunitário. Se nós temos também conselhos que nos dizem para evitarmos determinados comportamentos, já estamos a ter vantagens sobre a nossa saúde. E quando falo em comportamentos, pode ser o álcool, pode ser o excesso de álcool, já sabemos a nível de comportamento o que é que faz,
pode ser a promiscuidade sexual. Hoje em dia já não é preciso falar disto, porque as doenças estão à vista. A SIDA está a ser resolvida, mas a sífilis e a gonorreia não está. Cada vez temos mais doentes com essas doenças venéreas, porque agora vale tudo, não é? Não há regra e não há Deus, não é? Que nos possa criticar por o que é que seja. Portanto, quando nós temos algum princípio que adotamos, que nos aconselham a evitar determinados comportamentos, nós estamos a ganhar em saúde. Ora, aqui temos um estudo muito curioso sobre a interleucina 6, que é um elemento importante do nosso sistema imunitário. Quando nós temos qualquer processo inflamatório, e sempre que temos uma infecção, às vezes podemos ter uma inflamação e não ter uma infecção, são coisas diferentes. Mas sempre que temos inflamação e sempre que temos infecção, esta interleucina 6 sobe, altera-se, é um mediador inflamatório. Naquelas pessoas que frequentam mais vezes a igreja, têm menores níveis de interleucina 6 no seu sistema imunitário. Não me perguntem porquê, mas é assim. Portanto, isto é mais um benefício da frequência religiosa no nosso sistema imunitário. Mas nem tudo são rosas. A religião tem efeitos prejudiciais. Já pensaram nisto? Alguém já pensou nisto aqui? Ninguém. É tudo rosas. Eu admiro a vossa fé. Eu também tenho a mesma fé. Mas vamos ver que há coisas que nem sempre são como a gente espera. Como a gente gostava que fosse. Por exemplo, o sentimento religioso pode levar a vários e grandes obstáculos. Alguém nos pode dizer, então tu vais perder aquele emprego tão bom só por causa de umas horas de sábado. Estás a brincar comigo. Isto é um obstáculo. Ninguém vai fazer isso. Perder um emprego daqueles, a ganhar 3.000 euros por mês, ou 4.000, não importa o que seja, e tu vais perder por causa de um bocadinho, pá, do pôr do sol. Isto pode ser um obstáculo. E não estou a falar só de recém-crentes. Argumentos religiosos e alinhamento explícito com o movimento religioso pode levar a discussões. Grandes discussões já se travaram entre famílias. Até já houve expulsões de casa. Não sei se está aqui alguém que passou por isso. Eu não passei, felizmente, mas conheço irmãos que foram expulsos de casa. Isto pode causar problemas numa família. Relacionamentos com os não crentes, os indivíduos fora deste grupo podem achar as nossas práticas detestáveis, ou outras quaisquer. Epá, e eles lavam os pés, pá. As pessoas vêm com os pés todos sujos, vão lavar os pés. Há pessoas que não aceitam isto, não é? E estão ali a comer e a beber aquilo. Nós podemos ser criticados por isso. Outros podem criticar outras práticas religiosas, como o benzer-se, por exemplo. Há pessoas que criticam isso. Não faz sentido nenhum. Portanto, isto pode ser... pode haver pequenos conflitos com aqueles que não concordam com as nossas práticas religiosas. Pode haver desapontamentos. Isto é, se as coisas correrem mal, nós vamos apontar a Deus, não é? Olha, afinal, não era o que eu esperava. E às vezes isso acontece. Quando as pessoas vêm para a igreja, por exemplo, já há vários casos, não é? Parece que a vida é pior. E mais uma contrariedade. E mais uma doença. Eu estava tão bem antes de vir para a igreja, comecei a vir para a igreja e as coisas começaram a acontecer. Não vamos falar disso hoje aqui, porque isso leva a outros parâmetros, mas isto pode acontecer. Uma luta com problemas lógicos e éticos, por exemplo, encontrar falhas nas convicções religiosas. Nós podemos estar sempre ao pormenor a ver, olha, aquele irmão fez isto. Epá, e aquele pastor? Epá. Isto pode prejudicar a nossa prática religiosa. Confrontação com as suas próprias imperfeições. Eu posso achar que, epá, eu sou tão mau, eu sou tão imperfeito, que eu não vou salvar. E aí vamos de encontro àquilo que o apóstolo Paulo escreveu, não é? Desgraçado homem. Quer dizer, aquilo bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, é esse que eu faço. Quem é que me vai livrar disto? Eu vou morrer mesmo. Sou um desgraçado. Podemos pensar assim. E isto pode prejudicar as nossas convicções. Depois há outros aspectos negativos que a religião pode ter. Por exemplo, suspender medicamentos indispensáveis.
Deus vai me salvar desta doença, portanto, eu não preciso tomar nada. Então, Deus é tão grande, Deus ama-me, eu converti-me, não vamos ter problema nenhum. Isto não funciona. Deixar de procurar ajuda médica, por exemplo. Eu não estou a puxar a brasa para a minha sardinha. De maneira nenhuma. Quanto menos doentes, melhor. Não é? Eu gosto de falar para pessoas que não tenham doença, para evitar que elas tenham doença. Porque doentes já têm que chegar. Proibir direitos das crianças em cuidados médicos, por exemplo. Há pais que não autorizam determinados procedimentos, não é? Substituir a saúde mental pela religião. Às vezes é preciso a ajuda de um profissional de saúde mental para resolver um problema, mesmo no nosso meio. Tolerância com formas de abuso religioso. Não vou falar aqui de exemplos, que isto pode acontecer em qualquer religião. E as notícias que nós temos quase todos os dias vêm de encontro a isto. Por isso, há coisas que são negativas, podem ser negativas e podem nos pôr em dúvida. E agora temos outro conceito. É que religião é uma coisa e espiritualidade é outra. E agora aqui podemos jogar, é a espiritualidade que faz bem à saúde ou é a saúde que faz bem à espiritualidade? E não é fácil nós definirmos esta coisa da espiritualidade. Não é fácil. Já vamos ver porquê. E depois temos outro conceito, que é saúde espiritual. São coisas diferentes. Eu posso dizer que tenho uma determinada espiritualidade e a gente pode perguntar, mas como é que está a sua saúde espiritual? Essa espiritualidade está mesmo assim no ponto? Ou é só assim de trazer por casa? Ou é só fachada? São coisas diferentes. Portanto, isto faz-nos pensar, nomeadamente para nós próprios, não é? Não vamos estar a olhar para o outro. Este senhor definiu a espiritualidade como uma busca pelo sagrado. Isto vem de encontro à nossa própria existência, não é? Mesmo em tempos da pré-história, o homem, quando viu o fogo pela primeira vez, achou que aquilo era algo muito superior a ele. Então ajoelha-se e faz dele um deus do fogo. É ou não é? Porque ele tem que se agarrar a alguma coisa. A primeira vez que o homem viu uma tempestade, ficou tão maravilhado ou com tanto medo que ajoelha-se e faz o deus da tempestade. Portanto, desde a pré-história que é assim. Nós temos necessidade de nos agarrarmos a alguma coisa. E o que eu digo às pessoas, muitas vezes, até com os meus doentes, às vezes falamos na morte, e eu digo, olha, acha que nós andamos aqui de um lado para o outro, uma correria enorme, e depois morremos e vai ficar ali só o nome com uma placa, ou melhor, uma placa com o nome, e é isto, e não há mais nada. Não pode ser. Eu não posso acreditar nisto. Tem que haver alguma coisa. Como eu não sei, não quero saber, mas tem que haver alguma coisa. Porque senão este ciclo do nasce, cresce e morre não serve para nada. Se nós olharmos isto friamente, sem falarmos de religião, isto é um ciclo que não leva a nada. Mas nós estivemos cá e construímos coisas, fizemos coisas e tal. Pois, mas acabamos de as fazer e vamos embora. Quase não nos gozamos. Estamos muito pouco tempo. Porquê? Porque a vida é curta. Eu gostava de ter mais 100 anos. Não era mau. Portanto, pudéssemos viver em 200 e chegar aos 100 como hoje chegamos aos 50. Era ótimo, não é? Agora, eu não posso acreditar, mesmo pondo de parte o conceito de divino, eu não posso acreditar que não haja outra coisa. Tem que haver uma coisa. Porque senão, não há mais nada onde nós possamos agarrar. Como é que isso vai ser feito? Não me compete a mim. Não quero saber. O mesmo poder que me trouxe à existência, quando eu dei por mim que estava cá, eu tinha cerca de 3 anos de idade, é a idade que eu me lembro, é o mesmo poder que me fará um dia viver outra vida. Não sabemos como é que vai ser, só indo lá e vendo, não é? Só passando pela experiência. Bom, então há aqui uma busca desde tempos antigos, não é? Tão antigos como a existência do homem, pela busca de alguma coisa que seja superior a nós. Mas há outros tipos de espiritualidade. Há pessoas que encontram a espiritualidade nas artes, por exemplo, ou na música, ou na natureza, ou na paz, chamada paz interior. Não tem religião, não tem nenhuma filiação,
Não tem nenhuma frequência, mas para eles a espiritualidade deles é aquela. E eu até posso compreender. A música, por exemplo, é espetacular para criar espiritualidade. Mas não é dessa que nós estamos a falar. Estamos a falar da nossa espiritualidade com Deus. São coisas diferentes. Bom, se nós dissecarmos isto um bocadinho mais, em relação à espiritualidade, podemos fazer estas perguntas. Quem sou eu? O que é que eu estou aqui a fazer? Não sei se já pensaram nisso. Porque é que o meu pai conheceu a minha mãe e eu nasci, apareci aqui. Se ele tivesse conhecido outra pessoa, já não era eu que estava aqui. Não sei se já pensaram o que é que tem sido a vossa vida desde o nascimento até agora. Quem sou eu? E se estendermos mais este conceito até à espiritualidade que estamos a falar, podemos se calhar ter algumas respostas, não é? Nós somos filhos de Deus. Pois, mas isto é muito global. Eu quero saber para mim, quem sou eu? O que é que eu estou aqui a fazer? Quais são as minhas convicções? Qual é a minha fé? A fé não se compra na loja, não é? Não podemos chegar ali, olha, dê-me 10 euros de fé para ver se eu consigo ter a certeza de mais qualquer coisa. Temos a melhor definição de fé no livro de Hebreus, como sabem, no capítulo 11. Qual é o significado da minha vida? O que é que eu faço com isto? Há pouco tempo eu descobri uma coisa muito interessante que era, e está na internet, podem ir lá buscar, que é o diário do Benjamin Franklin. Toda a gente sabe quem foi, Benjamin Franklin, um dos maiores inventores. E graças a ele nós temos aqui, hoje, podemos estar aqui com estes aparelhos todos, não é? Foi ele que inventou, que descobriu, digamos assim, a eletricidade. E o diário dele é extraordinário. E a primeira coisa que ele faz quando se levanta, às 5 da manhã, que ele fazia. E então ele dizia assim, o que é que eu hoje posso fazer de bem? E depois, lá começava o dia. Tinha tudo terminado. Tempo para fazer contas, para trabalhar, para arrumar as ferramentas, para comer e para dormir. E quando chegava ao fim do dia, por volta das 6 da tarde, ele dizia, ora, deixa cá ver o que é que eu fiz de bem hoje. E isto era uma rotina que ele tinha. E eu achei interessante, porque isso tem que ver também, de facto, com o significado da nossa vida. O que é que nós estamos aqui a fazer? Andamos aqui só porque os autocarros já nem andam? Não. Temos outras convicções e acreditamos que nascemos com propósito. Deus permitiu que nós nascêssemos, Deus permitiu que nós tomássemos conhecimento dele próprio, é porque tem algum significado. Mas há mais. O que é que eu posso fazer no tempo que me resta? Alguém sabe o tempo que resta? Há aqui alguém que sabe? Quanto tempo tem? Não sabemos, não é? Alguém queria saber? Quanto tempo é que falta? Ninguém. Ninguém quer levantar a mão, não é? Porque isto é dramático, não é? Nós aceitamos, ou melhor, nós temos dificuldade em aceitar que o tempo vai terminar. Com Jesus ou sem Jesus, vai terminar. Há muitos que terminam agora, neste momento. Neste momento que estamos aqui, morreu mais um português com um ataque cardíaco e outro com um AVC. São 24 por dia. E está tudo bem. Ninguém se preocupa, não é? No início do século XX, um ataque cardíaco era uma coisa rara. Agora são 24 por dia só em Portugal. Isto é dramático, mas está tudo bem. Nós temos que ganhar o nosso, não é? Sou médico, caramba. O que é que eu estou aqui a fazer? Evitar a doença? Não. A sociedade não pensa assim. A máquina tem que girar. Os Estados Unidos movimentam 50 mil milhões de dólares por ano só em bypasses coronários. Portanto, isto tem que girar. Não é? Isto é como outra coisa qualquer. É como produzir armas ou é como produzir tabaco. As coisas têm que andar. Eu tenho filhos para dar de comer, portanto, não vamos agora evitar isto, nem pensar. Bom, qual é a minha verdadeira relação com Deus? Esta é uma pergunta mais difícil. E é para cada um de nós. Isto não quer dizer que nós temos que ser santos. Não somos santos. Não vamos ser nunca, não é? Mas em que ponto é que estamos? Se a nossa relação com Deus vai de 0 a 10, qual é o número que nós estamos? E qual é o número em que gostávamos de estar? Isto faz parte dos inquéritos que nós fazemos às vezes sobre saúde, até sobre a dor, não é? Olha,
De 0 a 10, como é que é a sua dor? É pá, e 8, então é uma dor forte. Isso é 2, 2 é uma dor pequenina, que se aguenta bem. Será que vou salvar-me? Já pensaram nisto? Já pensei muitas vezes. Isto faz-me lembrar um doente que uma vez me disse: doutor, eu não durmo. Não dormo. Não, durante a noite eu não durmo. Porquê? Isso eu não acordo. Isto não é brincadeira. Isso eu não acordo. Então não dormo. Dormita durante o dia, mas à noite não dormo. Porque pode não acordar. É dramático, não é? Portanto, depois disto tudo, destes conceitos todos, podemos fazer a pergunta: será que eu me vou salvar? Apesar de fazer isto e aquilo e aquilo e aquilo, será que eu me vou salvar? Deus sabe. Bom, a espiritualidade tem componentes ainda. Temos a oração, temos o perdão, é muito difícil. Este componente é muito difícil. Nós dizemos que perdoamos, eu perdoar, perdoou, mas esquecer, eu não sei se vou conseguir esquecer, não é? Temos a gratidão e temos os nossos comportamentos, não é? Que podem ser um bom ou um mau testemunho, dependendo das circunstâncias em que nos encontramos. No nosso trabalho, ou aqui na igreja, depende. Bom, este inquérito que foi feito em relação a doentes que estão hospitalizados e que têm dor, posso-vos dizer que a segunda opção para tratar a dor foi a oração. 76% escolheram a oração para tratar a dor. Só está atrás dos comprimidos. 82% preferiram os comprimidos. Porque os comprimidos são bastante eficazes, como sabem, não é? Mas uma percentagem muito inferior preferiu as injeções. Portanto, a oração ficou em segundo lugar. Nada mal. Quer dizer que tem algum efeito. E nós sabemos que, a nível do nosso cérebro, nós produzimos determinadas hormonas que são anestésicas e que nos fazem diminuir a dor. Bom, não podemos separar este componente espiritual do componente global que nós somos, nossa parte física e mental. A espiritual tem que lá estar. Aliás, a OMS define como saúde justamente isso. É um bem-estar físico, mental e espiritual. Podemos acrescentar ali o aspecto social, mas a saúde não é apenas a ausência de doença. É também estes 3 componentes de bem-estar. Eu tenho que estar bem fisicamente e mentalmente, porque senão eu não tenho saúde. Quando nós agrupamos os determinantes da saúde, neste momento o componente espiritual já faz parte da lista dos determinantes da saúde. Aqui há uns anos atrás não fazia, com muita relutância da psiquiatria, que não aceita isto de forma nenhuma, não é consensual. Mas, para além dos aspectos biológicos e da genética e etc., o componente espiritual faz parte. Portanto, faz parte dos nossos componentes da saúde. Contudo, a saúde espiritual pode não curar a doença, mas ajuda e de que maneira o doente a sentir-se melhor e a enfrentar melhor a doença e a morte. Isto já está mais que provado também. Em geral, níveis elevados de espiritualidade têm estado relacionados com mais longevidade, com menor mortalidade, com tempo de recuperação mais rápido em determinadas doenças, até em cirurgias, perfil imunológico muito mais favorável e temos ainda mais, melhor envelhecimento cognitivo, menores taxas de depressão, menos stress e melhor qualidade de vida e bem-estar. Portanto, parece-me que quer o componente da religião, quer o componente da espiritualidade, tem inúmeras vantagens, como já vimos. O que é que pode colocar em causa a nossa espiritualidade? E aqui vamos falar de alguns pormenores, não hoje, mas nas próximas reuniões. Por exemplo, a solidão. Eu não sei se já falaram com pessoas que vivem a solidão a 100%, que é dramático. Não tem ninguém com quem falar. Eu ir à loja buscar o pão não chega. Nem todos conseguem falar com a pessoa que está na loja. A inveja.
Quando nós olhamos para o quintal do vizinho, não é? E vemos lá, epá, onde é que ele arranjou dinheiro para comprar aquele carro? Não pensámos assim, epá, se calhar eu tenho que fazer mais horas para ter um carro igual. Não, mas eu tenho que ter aquilo. Eu já assisti a competições entre vizinhos. Há vizinhos que compram um carro a seguir, no mês a seguir ele vai comprar um melhor ainda. Há pessoas assim. Ou quando olhamos para a vizinha, não é? O carro e a vizinha são sempre melhores que os nossos. Sempre. Não sei porquê. Os outros têm sempre o melhor modelo. Pronto. Depois temos outro problema que é a comparação com os outros. Nós não nos podemos comparar com os outros. Com quem quer que seja que esteja aqui. Não podemos. Nem a nível espiritual, nem a nível de nada. Não é comparável. Não façamos comparações. Porque senão caímos no Evangelho, não é? Aquele que era fariseu dizia, pá, eu é que sou bom, pá. Não, eu é que dou as minhas ofertas. Eu é que faço isto e aquilo. Eu é que sou bom. Aquele desgraçado não faz nada. Não podemos comparar. Não são comparáveis. Depois temos o isolamento, temos o pessimismo. Há pessoas que são pessimistas por natureza. Antes das coisas acontecerem já estão a prever o pior. Eu até ia lá, mas se calhar não vale a pena. Já estão a prever o pior, não é? Antes das coisas, a maior parte das coisas que nós pensamos que acontecem, não acontecem. 95% ou 99% das coisas que nós temos medo que aconteçam, não acontecem. E criamos um pessimismo exagerado que nos pode fazer doentes. Os nossos relacionamentos, cada um sabe com quem se relaciona, há relacionamentos que nos são prejudiciais, e este aspecto aqui, a intolerância, de facto, é algo que é assustador. Nós cada vez somos mais intolerantes. Nós não aceitamos facilmente qualquer demonstração de alguém. Isso mancha-nos. Eu lembro que há uns anos, uma igreja nossa, em Nova Iorque, uma jovem dirigia-se à igreja, era um sábado de manhã, e o diácono que estava à porta recebeu-a e disse para a jovem, olha, desculpa interrompê-la, mas acha que se Jesus viesse aqui hoje ia gostar de a ver assim? E ela olhou para o diácono, fez-se luz naquela cabeça e disse, tem razão, eu até moro aqui perto, olha, eu vou mudar de roupa. A roupa não era o ideal para estar na igreja. E o diácono disse, olha, vá, mas venha depressa que nós precisamos de si. Não sei se hoje isto teria algum efeito. Provavelmente uma adolescente nestas condições não ia aceitar a demonstração notável deste diácono. Nós somos muito intolerantes. E até no nosso dia-a-dia, com determinadas coisas que acontecem. Não vamos falar do estilo de vida, porque isso será tema de outra reunião. E temos aqui o nível mais baixo da nossa espiritualidade, que é quando nós perdemos a fé. E quando perdemos a fé, meus caros, é muito difícil voltar a recuperá-la. Na maior parte dos casos é quase impossível. A própria Bíblia fala nisso. Portanto, cuidado. Nós temos um tesouro, não o deixamos perder. Temos o pássaro na mão, não vamos deixá-lo fugir. E quando nós perdemos a fé, eu até entendo que há pessoas que perdem a fé, pronto, deixaram de acreditar. Agora, iniciaram um estilo de vida que é perfeitamente ao contrário das mais elementares regras de saúde, como, agora já posso fumar à vontade, já não tenho ninguém a dizer que eu não devo fumar, e já posso beber aquele copinho que eu antes bebia, agora já posso, à vontade. Portanto, normalmente as pessoas que perdem a fé, que dizem que perdem a fé e que deixam a igreja, iniciam comportamentos que são completamente opostos às mais regras elementares de saúde. E depois pagam a fatura. Eu tenho casos na família, infelizmente. E as pessoas não acreditam. É sempre com os outros. Porque as pessoas querem ser livres. Eu quero fazer o que eu quiser. Deus deixa-nos fazer. É evidente. Mas depois há uma fatura para pagar, no fim. Bom, a próxima reunião será esta. A nossa herança de saúde. Como povo, como membros da Igreja Adventista, nós temos uma herança de saúde. Vamos ver qual é que vai ser. E vamos ver o que é que podemos fazer com ela. E esse será o tema da próxima reunião. Obrigado pela vossa atenção.